como crentes em Jesus Cristo, como igreja que somos, nós precisamos urgentemente olhar para quem é que são as nossas referências. Quem é que são aqueles que inspiram a nossa vida, que nos inspiram a viver dia após dia a vida comum, a vida pública, a fé pública, no trabalho, no meio da família, na escola, na faculdade, em todos os âmbitos da nossa vida. Quem são aqueles que nos influenciam a viver de forma pública a fé, no casamento, nas adversidades, nas alegrias, no sofrimento? E atualmente, devido à grande exposição midiática, das redes sociais, nós temos acesso aos flashes da vida dos famosos, de cantores, de grandes influenciadores, e nós percebemos que estes têm sido as grandes influências da população de forma geral, os grandes influentes dos jovens, das famílias, e sim, isso tem gerado uma crise de liderança dentro das igrejas. Porque agora o padrão de liderança dentro das igrejas passa a ser respaldado por aqueles que são os influenciadores dessa era. Então, aqueles que influenciam a vida pública das pessoas, normalmente, são aqueles homens que estão tentando aí o quarto, o quinto casamento para ver se vai dar certo. São aquelas mulheres que não acreditam mais na família, porque ser submissa ao homem, isso é coisa do século passado. Então elas vão viver suas vidas para conquistar, para crescer e para viver sem família, desvalorizando e desqualificando a família como algo bom. Os líderes que influenciam as pessoas são aqueles jovens cantores, cantoras, que vão desenhando um padrão através de suas letras, porque nós não podemos chamar de música, através de suas letras escritas e cantadas, eles vão desenhando um padrão de como é que um jovem deve viver diante de seus pais, como é que um jovem rapaz deve olhar para uma mulher, e como é que uma jovem mulher deve viver no meio dos homens. Então estes são os padrões que moldam a sociedade e que lideram a sociedade, e que estão dentro da sala da casa de muitos de nós, estão moldando o padrão de vida de muitos de nós. Só que isso gera uma grande crise de liderança na igreja, porque as igrejas elas vão escolher como seus líderes aqueles que são mais influentes e que vão tentar liderar e instruir a igreja de uma maneira que agrade a gregos e troianos, de uma forma que vai ser palatável e aceitável a todo mundo, ou elas vão escolher aqueles que são os maiores líderes, influentes, coachings e CEOs, com essas características específicas, e aqueles que têm as melhores estratégias e que vão trazer os maiores resultados numéricos, financeiros, para dentro de uma igreja. Este, atualmente, é o cenário no que diz respeito à liderança, dentro e fora das igrejas nos dias de hoje. Mas qual deve ser a ótica da igreja evangélica em Andradas e da igreja de Jesus Cristo na escolha dos seus pastores e presbíteros para servir e liderar a igreja, para cuidar do povo de Deus, para amar o povo de Deus? Qual deve ser a ótica que nós devemos ter? Como é que nós podemos ter um olhar acurado, um olhar lúcido, um olhar claro a respeito de quem deve ser o líder ou de quem devem ser os líderes das nossas comunidades de fé, e especificamente da nossa comunidade de fé? E para a gente pensar sobre isso, eu quero ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 5,
dos versos 1 ao 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Ouça com fé a palavra de Deus, porque quando a palavra é lida, é explicada e aplicada à nossa vida, é o próprio Deus falando ao nosso coração. E a palavra de Deus diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbíteros, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Senhor, obrigado por Tua palavra. Nós queremos agradecê-lo porque o cultuamos até aqui com alegria e de fato experimentando da Tua presença no nosso meio. Queremos que assim continue, Deus, porque a Tua palavra está diante de nós. Nos dê um coração pronto a Te ouvir, uma mente atenta a perceber o que o Senhor está falando, e nos dê um espírito ensinável para aprendermos das verdades do Senhor e acatarmos aquilo que nos cabe com alegria e com gratidão. E assim, Deus, eu oro, grato junto dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Pedro ele escreve essa primeira carta destinada aos cristãos da Ásia Menor, Galácia, Capadócia, Ponto e toda a região da Ásia Menor, e o objetivo dele é de fato encorajá-los em meio ao sofrimento. A igreja estava sendo perseguida pelos líderes do Império Romano e de fato estava sendo pressionada de diversas formas a ceder, a negar a fé ou a viver um cristianismo morno, aquele que em Apocalipse Jesus, falando às igrejas, diz que vomita, que não tolera, sabe? E esse era o cenário. Eles estavam enfrentando de fato um sofrimento. Só que Pedro está lembrando estas igrejas que seguir a Jesus é muito bom, é maravilhoso, é um grande presente, mas traz consigo as marcas do seu sofrimento. É impossível seguir a Jesus e não carregar sobre a sua vida as marcas do sofrimento de Cristo. Então a igreja, Pedro está lembrando eles e encorajando as igrejas ali, que eles de fato eles não haviam sido chamados apenas para desfrutar da glória que estava por vir, da glória que estava a ser revelada, mas eles também haviam sido chamados para enfrentar as dificuldades e os sofrimentos temporais da vida comum por amor a Jesus Cristo. Então no capítulo 1, ele chama as igrejas a se lembrarem da esperança viva que há em Jesus Cristo. E no capítulo 2 ele chama essas igrejas a se santificarem e a não se envolverem com as práticas pagãs e idólatras que o Império Romano e a tradição romana impunha sobre eles. E no capítulo 3 ele chama essas igrejas a se lembrarem que eles não eram qualquer um e que a terra deles não era aqui, a se lembrarem que eles eram peregrinos e forasteiros nesta terra, neste mundo, e que sim, por causa disso, este mundo faria guerra contra suas vidas e especificamente contra a sua fé. E aí então no capítulo 4, Pedro os chama a perceberem o sofrimento como um fogo que estava refinando a vida deles, assim como o fogo refinava o ouro
para que de fato eles pudessem desfrutar da glória eterna que estava reservada para cada um deles. E aí então nós chegamos no capítulo 5. No capítulo 5, Pedro ele fecha a carta afunilando para um encorajamento aos presbíteros, aos pastores que estavam liderando as igrejas, liderando as pessoas, cuidando das pessoas no meio de todo este sofrimento, no meio de todos estes embates, para que eles de fato pudessem conduzir as igrejas, os cristãos, diante deste sofrimento, apontando para a glória eterna do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Então, de forma bem panorâmica, essa é a primeira carta de Pedro. Este é o objetivo, é isso que estava acontecendo, esta é a intenção de Pedro. E hoje, como é um culto onde vai acontecer uma eleição presbiteral aqui no nosso meio, eu quero olhar com vocês e instruí-los à luz da palavra de Deus, para que vocês percebam, conheçam o que a Escritura diz a respeito desse quesito mais uma vez. E eu quero refletir com vocês sobre os líderes que precisamos. Quem são os presbíteros? O que nós devemos esperar deles? E como nós devemos responder à sua liderança e serviços prestados ao Senhor e à igreja local. E eu espero que o Senhor use este tempo, não só para o nosso conhecimento e aprendizado, mas principalmente para a transformação do nosso coração e das nossas almas no poder do Espírito Santo, enquanto a palavra é anunciada. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu quero ver com vocês quem são os presbíteros. Como eu disse, Pedro aqui está partindo para a conclusão de sua carta e do encorajamento às igrejas da Ásia. Portanto, agora, Pedro precisa falar não só ao público, ele precisa falar a alguns corações. Pedro precisa encorajar a homens que estavam tendenciosos a estarem desencorajados. Pedro precisa falar como alguém que sabia a quem estava falando e do que estava falando. Então ele vai falar ao coração daqueles que estão na linha de frente de todo este sofrimento que as igrejas estavam enfrentando. Ele fala aos presbíteros. Primeira parte do versículo 1 ele diz: portanto, apelo aos presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero. Pedro não está fazendo um trocadilho de palavras ou se diminuindo, mas todos viam Pedro como apóstolo, como aquele a quem Deus havia designado como apóstolo, como autoridade apostólica. Só que Pedro também havia sido chamado para apacentar o rebanho de Jesus Cristo. No final do Evangelho de João, no capítulo 21, Deus restaura a vida e o ministério de Pedro e o chama: apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Então Pedro é como se ele dissesse: olha, não olhem para mim como a autoridade da igreja que está escrevendo para vocês, mas olhem para mim como um presbítero, assim como vocês são, como pastores. Eu sei do que vocês estão enfrentando, eu sei o que vocês estão passando. Então Pedro agora, ele fala ao coração daqueles pastores, porque ele sabia que junto aos desafios do contexto de cada igreja, junto aos perigos dos falsos mestres, junto aos perigos da frieza na fé, junto aos perigos do abandono da fé, junto aos perigos das ingratidões do ministério, haviam qualificações para a vida de cada presbítero, para a vida de cada pastor. E de fato, Pedro está se identificando com eles, sabendo quem eles são e sabendo o que eles precisam continuar sendo. Então, quem são, afinal de contas, estes homens que Pedro chama de presbítero? Os pastores de cada igreja da Ásia Menor, da Capadócia, da Galácia,
Quem são estes homens? Primeiro, irmãos, os presbíteros são pastores do rebanho de Deus. O Novo Testamento, ele alterna as 3 palavras, bispos, presbíteros e pastores, para falar de fato daqueles que são maduros na fé, chamados para servir a igreja de Deus e qualificados para servir o povo de Deus como pastores. Não há uma hierarquia, e sim, nós sabemos que algumas igrejas o fazem e respeitamos com tranquilidade, mas à luz da Bíblia não há uma hierarquia. Você começa como um diácono, e depois você passa a presbítero, e depois a evangelista, e depois a pastor. Não, a Bíblia sim chama oficiais, que de fato têm vocação, chamado para exercer cada um dos seus ofícios dados por Deus. Estou falando aqui dos presbíteros, mas sim, em 1 Timóteo capítulo 3, nós vemos os diáconos, vemos em Atos capítulo 6 também o diaconato, e aí vemos em Efésios capítulo 4 falando de apóstolos, presbíteros, pastores e mestres e evangelistas. Então são ofícios chamados vocacionais, dados a cada um conforme Deus deseja dar, para a glória dele e para a edificação da igreja. Então os presbíteros, eles são pastores locais, são pastores de sua igreja, eles lideram, conduzem suas igrejas. Os presbíteros também devem ser uma pluralidade de homens. A igreja não deve ser liderada e governada por apenas um homem. A igreja deve ser liderada e governada por uma pluralidade de presbíteros, de pastores, ou por um conselho pastoral, e sim, tendo aquele que ela identifica como aquele que vai supervisionar e conduzir tanto o seu conselho pastoral quanto as demais áreas da igreja, mas a igreja não pode, não deve, à luz do Novo Testamento, ser liderada por um único homem, porque todas as vezes no Novo Testamento em que se trata da liderança da igreja, a palavra é dita no plural, presbíteros. Pedro fala aos presbíteros como um presbítero no meio deles. Os demais lugares onde se trata de liderança na igreja, é dito aos presbíteros. Então isso significa que deve ser 2 ou mais. Não há um número específico, mas sim uma ordenança, nunca sempre 2 ou mais. E isso vai variar de acordo com a disposição de homens vocacionados e aptos para servir no ministério presbiteral, no ministério pastoral, em cada igreja local. Mas quem são esses homens? Os presbíteros também são líderes que Deus levanta no meio da igreja, e que a igreja reconhece, e que a liderança da igreja também confirma esta vocação na vida destes homens. E eles são levantados para dar continuidade no crescimento e no discipulado na vida de cada crente em suas igrejas locais. Exatamente como o apóstolo Paulo fez em Atos capítulo 14, quando ele e Barnabé estão retornando de sua primeira viagem missionária. E aí então eles estão na igreja de Antioquia, e eles retornam ali e voltam, e no versículo 23 do capítulo 14, diz que Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Eles haviam passado por algumas igrejas ali, por algumas cidades, plantado novas igrejas, e agora eles retornam supervisionando, encorajando os irmãos a permanecerem firmes na fé, e levantando e instituindo presbíteros. E diz: designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. De fato, Paulo e Barnabé chegaram e, com a ajuda da igreja, identificaram aqueles que tinham esta vocação, e aí confirmaram isto, ordenaram os presbíteros pastores de cada igreja local, e então retornaram de sua viagem missionária. Mas os presbíteros também devem ser homens qualificados à luz da palavra de Deus para servir na igreja local. E as qualificações nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 3,
e Tito capítulo 1. Eu não vou ler as qualificações, mas vou pontuá-las aqui, porque elas são importantes para nós nessa primeira parte aqui, para saber quem são os presbíteros, quem são os homens que lideram a igreja. Então Paulo descreve aqui as qualificações na sua primeira carta a Timóteo, e ele começa falando então no verso 1, que este deve desejar servir as pessoas e a igreja. Aquele que deseja o episcopado, boa obra ou excelente obra almeja. Ele deve ter o desejo, né? Então esse é conhecido como chamado pessoal. Ele entende a sua vocação, ele entende que é chamado. Mas Paulo continua as qualificações e diz que ele deve ser irrepreensível. E quem pode ser irrepreensível? Essa é uma pergunta que estreita, né, para o lado dos líderes das igrejas, mas de fato deve ser sem culpa, sem condenação. Paulo não está dizendo aqui de alguém perfeito, mas de alguém que constantemente está em busca do aperfeiçoamento em Jesus Cristo, de fato para ser exemplo para aqueles que estão o seguindo o seu ensino, o acompanhando. Paulo continua dizendo que ele deve ser marido de uma só mulher, ele deve ser exemplo de fidelidade matrimonial num mundo caído. Assim como Cristo é fiel à igreja, o marido é fiel à mulher, os demais membros da igreja devem olhar para os seus líderes e dizer: de fato, é possível ser fiel no casamento, mesmo num mundo que desvaloriza o casamento. É possível ser fiel, mesmo num mundo que abandona a família. Ele deve ser também moderado, ter equilíbrio. Ele deve estar pronto a pensar com cautela no meio das pressões da vida e do ministério. Paulo vai dizer também que ele deve ser sensato, ele deve refrear os seus impulsos, ele deve saber a hora de falar e a hora de não falar, ele deve perceber o ambiente, para que ele consiga de fato se colocar ali, não como mais um, mas como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo vai dizer também que ele deve ser respeitável. Respeitável aqui significa ter uma vida ordeira, uma vida organizada, que de fato as pessoas olham e reconhecem que de fato tem uma vida respeitável. E Paulo continua dizendo que ele deve ser hospitaleiro. E hospitaleiro não tem muito segredo, é de fato pronto a cuidar e receber bem os de dentro e os de fora da igreja, tanto dentro da igreja como em sua própria casa, né? Então, os líderes, os presbíteros devem ser hospitaleiros. E aqui, uma qualificação que não depende do caráter, mas depende de uma habilidade. É a única qualificação que depende da habilidade em 1 Timóteo. E aqui estou agora chegando no final do versículo 2, apto para ensinar. Aqui, Paulo está dizendo que ele deve ser alguém que ame a palavra, que estude a palavra e seja capaz de comunicar as verdades do Evangelho. Não necessariamente alguém que tem o dom da pregação, porque muitos presbíteros não vão ter o dom da pregação, o dom da fala, mas ele deve ser capaz de comunicar com clareza as verdades do Evangelho e de ensinar a palavra de Deus. E diz que ele não deve ser apegado ao vinho, ele deve evitar o álcool e qualquer outra substância, seja ela lícita ou ilícita diante da lei, como fonte de alegria e de satisfação de sua vida e de sua alma, porque ele tem a Jesus Cristo como fonte de satisfação e de alegria. Então ele vai ensinar aos membros através de sua vida que de fato é possível viver bem com moderação, é possível viver bem se abstendo, é possível viver bem tendo sua vida posta em Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo que ele não deve ser violento, ele deve ser equilibrado em suas ações, ele deve responder bem em meio à pressão, mesmo diante das discordâncias, e isso é fruto de uma vida piedosa.
de uma vida de devoção, de uma vida de busca ao Senhor. Isso é fruto do Espírito. Todo crente deve ter. Paulo está falando aos presbíteros que eles devem ser exemplo para que os crentes olhem e digam: não é possível, então nós também podemos buscar. E aqui diz que ele deve ser amável, cuidadoso em tratar as pessoas, mesmo quando for corrigir, que não saia, que a sua palavra seja temperada com sal, né? Paulo diz mais adiante. Ele deve ser pacífico, é aquele que, embora tenha razão, ele está disposto a abrir mão dos seus direitos em algumas circunstâncias que não ferem os princípios da fé. Ele está disposto a abrir mão dos seus direitos para o bem comum da comunidade, da família, em todos os lugares. E aí, diz que ele não deve ser apegado ao dinheiro. Então, é aquele que não ama o dinheiro mais do que a Deus, é aquele que ama a Deus, os seus serviços e o povo do Senhor mais do que o dinheiro, e que sim, ele não precisa ser, ele não precisa viver uma vida de mendigando, mas o dinheiro não deve dominar o seu coração. E agora, nos versículos 4 e 5 de 1 Timóteo 3, vai dizer que eles devem ser pastores de suas famílias, vai dizer que ele deve governar bem a sua casa, ele deve ser pastor de seu lar, porque a família é o lugar onde o presbítero, o pastor, ele treina o pastoreio do rebanho de Deus, e é o lugar também que o habilita ou o desqualifica para servir e pastorear o rebanho de Deus. E Paulo continua no versículo 5, dizendo que se ele não governa bem a sua própria casa, como é que ele vai governar as coisas de Deus, né? Então, ele precisa ser um pastor de seu lar, um cuidador das almas, que são as ovelhas, as primeiras ovelhas que Deus deu, e provavelmente não, de fato, são as únicas ovelhas que estarão com você até o final da vida. Aquelas que, como um amigo e pastor, o Marquito, disse uma vez, aquelas que nos chamam de meu amor e de papai. Estas são as ovelhas que nos habilitam ou desqualificam para o ministério. Estas são as ovelhas que Deus nos prepara no seio da casa, para a gente servir e amar a igreja de Jesus. E no versículo 6, Paulo vai dizer que não deve ser novo convertido, neófito é a palavra, né? Alguém que iniciou agora na fé, porque deve ser alguém já experimentado na caminhada, experimentado na fé, para não cair na soberba como caiu o diabo, né? Então, tentações do coração, tentações da alma, vêm ao coração do presbítero, mas se ele é alguém experimentado na fé e na caminhada, de fato, ele estará apto a lutar com as armas que não são deste mundo, poderosas em Deus, para destruir os sofismas deste mundo. E aí então, no versículo 7, Paulo termina as qualificações aos presbíteros, dizendo que eles devem ser bem vistos, né? Ter boa reputação com os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Então eles devem de fato testemunhar de uma vida transformada para os de fora, para que o evangelho não seja descreditado para aqueles que estão lá fora. Meus irmãos, estes são os presbíteros. Pedro diz que eles são homens dispostos a enfrentar sofrimentos por amor a Cristo e pela igreja de Jesus. É o que ele diz na segunda parte agora do versículo 1 de 1 Pedro. Testemunha do sofrimento de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Irmãos, os presbíteros, eles são aqueles que sabem o chão que estão pisando. Eles não chegam de paraquedas, ou pelo menos não deveriam, pensando que agora eu tenho um status, eu tenho algo no meio da comunidade, da igreja, e vou ser visto diferente. Não. Eles sabem que o sofrimento é a marca do seu ministério. Eles sabem que serão odiados e rejeitados por muitos, por defenderem as verdades do Evangelho. Não há glória no ministério
pastoral, presbiteral. Não há glória terrena neste ministério. Mas mesmo assim, estes homens desejam ardentemente servir a Deus e servir ao povo de Deus e confiar na graça de Deus que os sustentará firmes até o fim. Estes são os homens que Deus chama para liderar a sua igreja. E eu tenho certeza, irmãos, que se você não olhou, talvez agora você já tenha olhado para essas qualificações que eu disse aqui, para ver como é que anda a liderança da nossa igreja, e você faz bem em fazer isso. A Bíblia nos convida a fazer isso. Mas você também já olhou os sofrimentos e as marcas que estes líderes carregam por amor a Cristo e por amor a cada um de vocês? Vocês já chegaram a parar por um momento e pensar que de fato estes homens, estes pastores, enfrentam lobos ferozes com ensinos de demônios? Estas não são minhas palavras, são as palavras do apóstolo Paulo no capítulo 4 de 1 Timóteo. Lobos ferozes com ensinos de demônios, enfrentam as sutilezas e os sofismas deste mundo. Estas também não são minhas palavras, são as palavras do apóstolo Paulo descrevendo o seu ministério na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10. Os enganos deste mundo, as ilusões que este mundo oferece. Vocês já pararam para pensar que estes homens enfrentam os ataques do diabo na mente, no corpo e no meio da igreja? Como o apóstolo Pedro disse, testemunhas do sofrimento de Cristo. Estes são os presbíteros, irmãos. São estes homens que lideram a igreja. Não são heróis com a capa. São homens comuns, andando no chão comum que todo mundo anda, enfrentando embates terríveis, externos e internos. Estes são os presbíteros. São servos. Mas uma vez que nós vimos quem são os presbíteros, agora nós vamos olhar o que devemos esperar deles. Nós já sabemos quem eles são. Nós já sabemos que têm qualificações. Mas o que é que nós, como igreja, devemos esperar dos presbíteros? Queridos, em primeiro lugar aqui, nós devemos esperar cuidado, condução e suprimento espiritual. Pedro agora vai dizer, no versículo 2 do capítulo 5, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Bom, a igreja aqui é chamada de rebanho, e ela tem um dono, Deus. Pastoreiem o rebanho de Deus. Então o que se espera dos presbíteros é que eles cuidem, porque é isso que um pastor faz, é que eles nutram espiritualmente, porque é isso que o pastor faz, e é que eles guiem, conduzam, corrijam amorosamente, porque é isso que um pastor faz. Então isso significa, irmãos, que nós não só devemos esperar isso, mas Deus espera isso dos pastores do seu rebanho. Deus espera isso dos presbíteros das igrejas. Ele é o supremo pastor, que deixou então presbíteros para a igreja, para que ela pudesse ser pastoreada. Estes homens devem cuidar, devem nutrir e devem conduzir o rebanho de Deus. Mas nós também devemos esperar que os presbíteros se preocupem com as pessoas e sirvam com o desejo de servir. Parece redundante, mas é legítimo. Pedro continua dizendo, olhem por ele, para o rebanho. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Então nós devemos esperar, irmãos, que os presbíteros amem o que fazem e que façam porque amam, reconhecendo que é assim que Deus quer. Então existem duas formas de pastorear, como nós queremos e como Deus quer. Deus quer que estes homens, dos quais eu também faço parte,
pastoreiem o rebanho, amando o que estão fazendo, e pastoreiem porque de fato amam as pessoas. E eu sei que é romântico falar disso, irmãos, e é inspirador falar dessa forma que eu estou falando, mas não é algo fácil. Por isso que Pedro exorta: pastoreiem com o desejo de servir, não por obrigação. Então imagine os crentes aqui da Ásia Menor desanimados diante do sofrimento, muitos já cedendo às tentações deste mundo, outros com pecados ocultos, inconstâncias na vida, frieza espiritual. Imaginem pastorear desta forma, não por obrigação, mas com o desejo de servir. Então, se preocupar com quem não dá trabalho é o dever do pastor, é piedoso também, mas é mais fácil. Servir com amor, com desejo, aqueles crentes que são ativos, fervorosos, dedicados, envolvidos, que buscam a unidade da igreja, o crescimento da igreja, também é obrigação do presbítero, mas é mais fácil. Agora, fazer isso em meio à oposição, diante de corações endurecidos, diante de inconstâncias, pode sim trazer para a vida de um presbítero o fardo da obrigação. O presbítero pode azedar o coração, e isso pode machucar as pessoas, machucar aqueles que são o rebanho de Deus. Só que este é o rebanho de Deus, é um povo que não foi comprado pelas habilidades dos presbíteros e nem pelas qualificações, é um povo que foi comprado por alto preço e deve ser cuidado com zelo. Paulo, se despedindo dos presbíteros e da igreja de Éfeso, ele deixa um alerta para eles no versículo 28 do capítulo 20 de Atos: cuidem de vocês mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus foi comprada com o seu próprio sangue, e agora ele confiou a nós, copastores do seu rebanho, para que pudéssemos pastoreá-la. Então nós devemos esperar isso dos presbíteros, mas nós também devemos esperar que os presbíteros sirvam com a motivação certa. Pedro continua dizendo: não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Então a motivação do serviço pastoral, ela não deve estar ligada a ganhos financeiros, de forma nenhuma. Embora sim, Paulo vai dizer que aqueles que se afadigam na palavra, eles são dignos de dobrados honorários, de serem de fato bem supridos financeiramente pela igreja, nem todos serão. Alguns vão parcialmente ser supridos, outros integralmente, outros não serão. O fato é que todos são chamados a servir com a mesma motivação, para a glória de Deus, porque o rebanho é de Deus e foi comprado por alto preço e deve ser servido com o mesmo zelo. E nós também devemos esperar que os presbíteros liderem pelo exemplo e não como ditadores, é o que Pedro diz no versículo 3. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. E esse é um dos grandes desafios do ministério pastoral, irmãos. É reconhecer que na igreja só tem um Senhor, e não sou eu, e nem os presbíteros, é Jesus. A igreja só tem um Senhor, só um. Esse é um grande desafio do ministério pastoral. Então, ao invés de tentar dominar as pessoas, os presbíteros devem viver suas vidas cristãs intensamente, mostrando para os cristãos que de fato é possível viver a vida cristã de forma reta e piedosa, e ensiná-los a fazer isso. A autoridade do presbítero para liderar, corrigir e encorajar está na palavra de Deus e está no exemplo
de como os presbíteros vivem a palavra de Deus, em dominar e dar ordens para os membros da igreja. Isso se torna uma empresa. A igreja não é uma empresa que recebe ordens de um líder. A igreja é liderada pelo exemplo de um pastor que imita o supremo pastor. Jesus Cristo é o supremo pastor. Ele é o líder por excelência, ele é o servo sofredor, ele é aquele que deu a sua vida por amor ao seu povo, e é assim que os líderes devem seguir na liderança, nós devemos esperar isso deles. E para fechar aqui essa segunda parte, nós devemos esperar que os presbíteros cultivem sua esperança na glória que está reservada para eles em Cristo Jesus. Pedro agora vai falar uma coisa que vai eu, como um presbítero dentre os muitos, como um pastor, tenho o meu coração cheio de esperança todas as vezes que eu leio isto. Quando se manifestar, versículo 4, o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Meus irmãos, que privilégio, que dádiva, que alegria. Esse é o presente, essa é a recompensa do pastor, essa é a recompensa do presbítero. Isso significa, irmãos, que os presbíteros precisam saber que a recompensa de seu penoso trabalho não está aqui nesta terra, ela está reservada para eles nos céus. Significa que pastores fiéis não serão recompensados adequadamente pelos homens, e muitas vezes não serão recompensados e nem vistos por suas igrejas, mas eles serão recompensados pela coroa que não pode perecer, serão recompensados por Jesus Cristo, serão recompensados eternamente por todo o serviço prestado ao Senhor e pelos cuidados prestados ao rebanho do Senhor. É isso que deve motivar o nosso coração, é isso que faz o nosso coração não azedar, é isso que faz nós desejarmos e ansiarmos servir e servir e servir, mesmo com o coração sangrando, em meio às lutas e os embates do ministério, porque nós sabemos que a coroa não é como aquela coroa de louros, bem bonita, que César usava, e que os ganhadores das corridas de cavalos também ganhavam, eram recompensados, mas era uma coroa eterna, imperecível. Esta é a recompensa do pastor. Então, irmãos, no meio do árduo sofrimento das igrejas da Ásia Menor, Pedro sabia que os presbíteros seriam fundamentais para conduzir as igrejas à esperança eterna que eles tinham garantidas em Jesus Cristo. Por isso que Pedro encoraja os presbíteros, por isso que Pedro fortalece os presbíteros e os lembra da recompensa deles, porque eles precisavam proclamar esta recompensa, eles precisavam cuidar das pessoas apontando para esta recompensa, no meio da dor e do sofrimento que eles estavam enfrentando naquela região. E é isso, irmãos, que nós devemos esperar dos presbíteros aqui em nossa igreja, que eles se preocupem com a igreja, que eles conduzam a igreja, que eles sirvam a igreja, que eles liderem a igreja pelo exemplo, apontando para a esperança eterna que há em Jesus, o supremo pastor, que garantiu ao seu povo que tem uma coroa pronta, preparada a ser colocada em nossas cabeças naquele grande dia. Se os presbíteros da nossa igreja fizerem isso, irmãos, cumpriram bem o seu trabalho, fizeram bem o que deveria ser feito. Agora, se nós chamamos a atenção para nós, e se nós somos o centro, e se nós somos a resposta, quando nós faltarmos, a igreja desfalece. Mas se Jesus é o alvo, se a coroa imperecível é o objetivo, quando nós faltarmos, vocês seguirão,
semeando e lançando a semente com lágrimas, mas colherão os seus feixes com alegria. E diante de uma liderança como essa, irmãos, como é que a igreja deve se portar? Porque a régua da liderança é alta, a régua de um líder, de um presbítero é alta, mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre a igreja? Como é que a igreja deve se portar diante disso? Isso nos leva à última reflexão do texto aqui. Como a igreja deve responder à liderança dos presbíteros? O versículo 5 parece estar desconexo, mas ele está completamente ligado ao que está sendo dito. Pedro agora vai encerrar de forma simples e objetiva, mostrando que deve de fato ter uma resposta dos crentes de cada igreja da Ásia Menor. Versículo 5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Parece que está desconexo, mas não está. Pedro está dizendo aos jovens, tanto jovens de idade, quanto imaturos na fé. E Pedro está falando dos mais velhos, não só como os mais velhos de idade, mas como os presbíteros, que sim, eram não só homens mais velhos, mas também eram os mais maduros na fé para conduzir as pessoas. Então Pedro está dizendo que a igreja precisa responder com humildade e submissão ao ensino da liderança dos presbíteros. De fato, Pedro está ensinando que é mútuo, a mesma medida em que os presbíteros têm uma maneira de liderar, a igreja jovem e matura tem uma maneira de responder à liderança destes presbíteros no meio do sofrimento, no meio dos embates. Portanto, irmãos, uma igreja que tem pastores, que tem presbíteros, que pastoreiam o rebanho de Deus, como nós vimos aqui, à luz da palavra de Deus, como Deus quer, ela precisa se submeter à sua liderança. Nós temos aqui em nossa confissão de fé, é um documento. A igreja deve se submeter aos seus líderes, enquanto estes se submetem à palavra de Deus. Então, a responsabilidade da igreja é se submeter à sua liderança, enquanto ela se submete à palavra de Deus. Ah, mas a minha liderança é insubmissa, não tem nada a ver com estes presbíteros que nós vimos aí. Aí nós não devemos submissão a ela. Agora, a minha liderança, ela luta e serve a igreja dessa forma que a gente viu aí para trás. A responsabilidade da igreja é se submeter à sua liderança. Essa exortação de Pedro aqui, breve e objetiva, está ligada à exortação que o autor aos Hebreus faz também àquela igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O autor aos Hebreus, falando a respeito de como é que os liderados deveriam seguir e caminhar com as suas lideranças. Ele diz o seguinte: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. A mesma exortação que Pedro faz de obediência e submissão, o autor aos Hebreus também faz. Isso significa, irmãos, que líderes fiéis devem ter congregações fiéis. Porque conforme o texto diz, se não há fidelidade da parte da congregação dos membros, o trabalho dos líderes será cheio de tristeza ao invés de alegria. Então, líderes fiéis à palavra de Deus, líderes fiéis a Deus no cuidado do rebanho e do pastoreio, precisam que as igrejas
sejam de fato também fiéis ao seu chamado a ser liderada. Porque nós sabemos, irmãos, que líderes infiéis machucam pessoas, machucam, ferem a igreja. Mas nós também vemos aqui que membros infiéis, inconstantes, insubordinados à liderança bíblica, adoecem a igreja. Eles adoecem suas próprias vidas, mas adoecem o corpo de Cristo. Então não é pegação no pé, quando nós estamos sempre encorajando a igreja a permanecer firme, porque este é o encorajamento de Pedro, este é o encorajamento do autor aos Hebreus: permaneçam até o fim, lutem até o fim, sejam fiéis até o fim. Não é pegação no pé. Nós também não gostamos de ficar falando e repetindo as mesmas coisas sempre. Mas para sermos fiéis, nós precisamos fazer isso sempre. Pastorear o rebanho de Deus como Deus quer. E para que a congregação seja fiel, a congregação precisa ouvir a voz de seus líderes. E precisam obedecer e se submeter ao ensino deles. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que o texto está dizendo. Todo cristão que faz parte de uma igreja, que tem uma liderança bíblica, é chamado ao compromisso, é chamado à responsabilidade regular de congregar, é chamado à responsabilidade regular de se envolver na vida da igreja, é chamado à responsabilidade regular de encorajar a igreja de Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer isso no capítulo 10, versículo 25: não deixem de congregar como tem sido o costume de alguns, antes encorajem-se uns aos outros até que chegue aquele dia. Então, a igreja é chamada à responsabilidade, é chamada a aceitar e seguir o ensino e o exemplo de fé de seus líderes. Sabe para quê? Para que o trabalho árduo que eles já fazem seja uma alegria ao invés de ser uma tristeza. Porque o trabalho do ministério, dos pastores e presbíteros, com a igreja se envolvendo ou não, com a igreja se submetendo ou não, é um trabalho árduo, desgastante, nós somos incapazes de fazer. Mas é possível fazê-lo com alegria e é possível fazê-lo com tristeza. O texto bíblico diz: igrejas que não se submetem ao ensino da palavra de Deus que os seus líderes trazem, que não acompanham a caminhada que os seus líderes estão propondo à luz da Bíblia, são igrejas que trazem tristeza ao invés de alegria para o ministério de seus líderes e de sua liderança. Agora, se o líder pastorear com falso ensino, fora dos padrões de Deus, a igreja não deve submissão a ele. Como eu já disse aqui, a submissão ela vai até onde a palavra de Deus está. A palavra de Deus saiu, não se deve submissão. Antes, a igreja deve chamar os seus líderes ao arrependimento. E se eles não se arrependerem, não mudarem, não saírem da liderança, elas devem sim mudar de comunidade de fé, porque estão sendo lideradas distante dos padrões da palavra de Deus. Contudo, irmãos, se nós somos pastoreados e cuidados por uma liderança bíblica, da mesma forma que os presbíteros são chamados a pastorear como Deus quer, a igreja é chamada a seguir o exemplo, a se submeter ao ensino de seus líderes como Deus quer. Então há fidelidade e infidelidade da parte dos líderes, mas também há fidelidade e infidelidade da parte do rebanho, da parte dos membros. E nesse caso, não tem meio termo. Eu sou mais ou menos. Não. Ou nos submetemos, e de fato o trabalho árduo dos nossos líderes é feito com alegria, ou endurecemos o nosso coração, vivemos indiferentes, e o trabalho árduo dos nossos líderes se torna um peso, motivo de tristeza. E o autor aos Hebreus vai dizer assim: isso não é bom para vocês. Vai falar para a igreja: isso não é bom para vocês. E se nós somos liderados, irmãos, por pastores fiéis, além de seguir o seu ensino, de se submeter ao seu ensino, nós precisamos orar por eles.
O versículo 18 do capítulo 13 de Hebreus, o autor está dizendo: orem por nós, orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. É um pastor falando para a igreja: irmãos, orem por nós. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos de consciência limpa. Estamos servindo com amor, com zelo, à luz da palavra de Deus. Orem por nós, porque nós estamos sendo zelosos e tentando manter a honra em tudo que fazemos para o Senhor. Os pastores precisam das orações de vocês. Esse aqui que vos fala precisa das orações de vocês. Vocês viram o tamanho da responsabilidade dos presbíteros? É grande, irmãos. Chega a ser inalcançável. Vocês viram o tamanho dos embates, do trabalho dos presbíteros? Vocês viram o quanto este trabalho deve ser feito com seriedade, com santidade, com vigilância, com amor, com graça e com confiança em Jesus e no Espírito Santo? Vocês viram? Por isso, nós devemos nos comprometer em oração por estes homens fracos, comuns, limitados, que foram chamados para essa grande obra. Orem por eles, orem por suas vidas espirituais, orem por suas famílias. Nós não falamos aqui da família do pastor, do presbítero. São vitrines expostas. São as primeiras a serem apontadas. E não têm responsabilidades de liderança da igreja, mas são cobradas como se tivessem. Orem por seus líderes, orem por seus pastores. E eu quero concluir aqui fazendo algumas perguntas, e eu quero fazer aos líderes, dos quais eu também faço parte. Meus irmãos, como é que nós temos liderado a igreja evangélica em Andradas? Como é que nós temos trabalhado aqui? Como é que nós temos cuidado deste pequeno, mas precioso rebanho que Deus colocou nas nossas mãos? Eu sei que não é fácil, eu sei que dói, eu sei que nós somos incapazes, eu sei que nós somos pecadores, eu sei de tudo isso, mas Deus nos chamou e nos deu as formas para cuidarmos do seu povo, do seu rebanho. Se nós não temos feito isso como Deus espera, como o Supremo Pastor quer, nos arrependamos hoje. Nos arrependamos hoje, irmãos. E eu me coloco junto dos meus companheiros de ministério aqui. Se nós não temos feito isso, nos arrependamos hoje e coloquemos os nossos olhos em Jesus. Ele é o líder e pastor por excelência. Ele é o servo sofredor. E ele triunfou enquanto se entregava de forma sacrificial. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Não saia da nossa mente e do nosso coração a forma, a maneira que Deus deseja que o sirvamos. Só que agora eu pergunto a vocês, irmãos e igreja, como é que você, como membro desta congregação, está respondendo ao ensino de seus líderes? Qual tem sido o resultado de sua resposta no trabalho de seus líderes? Alegria ou tristeza? Eu também sei que não é fácil seguir a Jesus, irmãos. Eu também sei que não é fácil abrir mão de muitas coisas para estar com o Senhor e com o povo do Senhor. E eu sei que não é fácil ouvir que estamos errados algumas vezes. E eu sei que não é fácil fazer mudanças grandiosas em nossas vidas. Mas é assim que Deus, o dono da igreja, aquele que nos comprou por alto preço, deseja que você e que cada um de vocês exerça a sua membresia. Se você está indiferente, se você está apático, se você está insubmisso, insubordinado a Deus, a palavra e a sua liderança, se arrependa hoje. Olhe para Jesus. Ele também é o nosso maior exemplo de compromisso.
Ele também é o nosso maior exemplo de obediência. Ele também é o nosso maior exemplo de submissão. Ele foi submisso e obediente até a morte e morte de cruz. E ele ressuscitou porque essa era a promessa desde o princípio. Então olhe para ele, siga os seus líderes enquanto estes também estiverem submissos a Deus, a Cristo e a sua palavra. Então, para responder ao título desse sermão, os líderes que precisamos, estes são os líderes que precisamos, mas esta é a igreja que os líderes precisam. É um conjunto. Líderes aptos, capazes, e que buscam o Senhor. E igrejas aptas, capazes, que buscam o Senhor. E no final das contas, o Senhor é glorificado do começo ao fim. Ele é exaltado do começo ao fim. Porque no final das contas, os líderes não são capazes de liderar desta forma. Eles o fazem pela graça de Deus e porque Deus o sustenta. E no final das contas, a igreja não é capaz e não é tão boazinha assim, e nós sabemos muito bem disso, para se submeter dessa forma, para amar os seus líderes dessa forma. Mas elas fazem isso por causa de Cristo, por amor de Jesus Cristo, capacitadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar?